Às vezes, quando tudo dá errado, quando você ora e parece que o céu guarda silêncio, pensa que Deus te esqueceu. Mas, e se esse silêncio fosse parte do plano? Fique até o final desta história porque revelará uma verdade que poderia mudar a forma como você entende suas provas. E quando a escutar, talvez descubra que Deus não se afastou, só está te preparando para algo muito maior do que imagina. Num pequeno vilarejo cercado de montanhas, vivia um homem chamado Samuel. Era um homem bom, de coração nobre, mas cansado de lutar. Durante anos havia trabalhado duro, orado com fé, ajudado outros e, no entanto, nada parecia melhorar. Sua colheita se havia perdido. Sua esposa estava doente e cada dia se sentia mais sozinho. Por que, Deus? Murmurava olhando ao céu cada noite. Por que me abandonaste se sempre acreditei em ti? Os vizinhos o viam caminhar cabisbaixo, com os olhos cheios de perguntas que ninguém podia responder. Alguns lhe diziam que tivesse paciência, outros simplesmente se afastavam. Mas Samuel já não queria escutar conselhos. Sentia que sua vida era uma longa oração sem resposta. Uma tarde, enquanto o sol caía sobre os campos secos, decidiu sair para caminhar sem rumo. O vento soprava suave e em seu peito se misturavam a raiva e a tristeza. Perguntava-se se realmente existia um plano para ele ou se tudo isso era só uma forma de consolar os que já haviam perdido a esperança. Caminhou durante horas até que a trilha o levou aos arredores do vilarejo, onde começava um bosque antigo. Ali o silêncio era tão profundo que se podia escutar o eco dos pensamentos. Samuel parou, respirou fundo e, pela primeira vez em muito tempo, falou em voz alta. Se realmente tens um plano para mim, mostra-me, porque já não entendo nada. Não sabia, mas aquela súplica estava prestes a ser respondida, ainda que não da forma que esperava. O bosque se fazia mais denso à medida que Samuel avançava. Os galhos pareciam querer detê-lo, como se a própria natureza tentasse adverti-lo que não seguisse por aquele caminho. Mas ele não se deteve. Caminhou durante horas empurrado por uma mistura de raiva e esperança. O ranger das folhas sob seus pés era o único que rompia o silêncio, até que entre as árvores escutou algo diferente. Um som fraco, quase imperceptível. Um gemido. Aproximou-se com cautela, afastando a vegetação, e então o viu. A poucos metros, um velho lobo jazia sobre a terra. Tinha a pelagem cinza, os olhos cansados e apenas 2 patas. Seu corpo estava coberto de cicatrizes e, no entanto, respirava. Samuel ficou imóvel observando aquele milagre vivente. Como pode seguir vivo? Pensou. Como sobrevive um lobo que não pode correr nem caçar? O animal tentava se erguer, mas suas patas fracas não o sustentavam. Ainda assim, seu olhar não era de tristeza. Era tranquilo, quase sábio. Parecia aceitar seu destino com uma paz que Samuel invejou. De onde tira forças para seguir? Murmurou para si. Então escutou algo mais. Um estalo forte, galhos que se quebravam. O coração deu um salto. Olhou ao redor com medo, pensando que outro predador se aproximava. Com efeito, entre as árvores apareceu a figura imponente de um leão. Caminhava com passo firme, os músculos tensos, o olhar fixo. Samuel recuou alguns passos e subiu rapidamente numa árvore próxima. Seu corpo tremia. De lá observou a cena com a alma nas mãos. O leão tinha algo entre os dentes, um pedaço grande de carne. Meu Deus, vai atacá-lo, pensou Samuel. Mas o que ocorreu depois o deixou sem fôlego. O leão se aproximou lentamente do lobo que não se moveu nem 1 centímetro. Samuel esperava o rugido, o salto, a violência, mas nada disso aconteceu. O leão simplesmente deixou cair o pedaço de carne diante do lobo. Olhou-o por alguns segundos, como se estivesse dizendo algo em silêncio, e então se virou. Caminhou com calma em direção ao bosque e desapareceu entre as sombras. O lobo trêmulo arrastou-se até a carne e começou a comer. Não havia medo em seu olhar. Havia gratidão. Samuel não podia acreditar no que acabava de presenciar. Esfregou os olhos. Isto é real? Murmurou. Sua mente se encheu de assombro e emoção. Aquilo não era uma coincidência. Era uma mensagem. Deus está cuidando daquele lobo, pensou com lágrimas nos olhos. Ainda que não possa valer-se por si mesmo,
Deus lhe envia alimento por meio do leão. É um milagre. O vento soprou movendo as folhas, e Samuel sentiu que todo o bosque respondia a seus pensamentos. Uma calma profunda o envolveu. Ajoelhou-se olhando ao céu e disse com voz quebrada: Obrigado, Senhor. Obrigado por mostrar teu poder. Agora entendo. Tu nunca abandonas tuas criaturas. Pela primeira vez em muito tempo, sorriu. Sentiu que havia recebido uma resposta direta de Deus, um lembrete de que ele tem um plano mesmo quando parece invisível. O sol se filtrava entre as árvores dourado, a cena com uma luz quase celestial. Samuel desceu da árvore com o coração aceso pela fé. Estava convencido de que aquele encontro era um sinal divino. Mas o que não sabia era que havia interpretado mal a mensagem. Porque às vezes os sinais de Deus não estão ali para que os imitemos, mas para que os compreendamos. Samuel caminhou de volta ao vilarejo com o coração cheio de esperança. Não deixava de pensar no que havia visto. Deus me falou, repetia para si uma e outra vez. Se alimenta um lobo que não pode caçar, também cuidará de mim. Durante todo o trajeto, sorria como se tivesse descoberto o segredo da vida. Aquela noite mal dormiu. Sua mente dava voltas sobre a mesma ideia. Talvez estivesse se esforçando demais. Talvez Deus só esperasse que confiasse, que deixasse que seu plano se manifestasse. O lobo não faz nada, pensou. Só espera e o Senhor o alimenta. E com essa convicção, ao amanhecer, tomou uma decisão. Deixaria de lutar. Levantou-se, sentou-se fora de sua casa e simplesmente esperou. Esperou que o milagre ocorresse. Esperou que alguém chegasse com trabalho ou com comida ou com uma solução inesperada. Passou a manhã observando o céu. Cada nuvem que passava parecia prometer-lhe algo. Deus proverá, repetia. Mas o sol subiu e baixou e ninguém chegou. No dia seguinte voltou a fazer o mesmo. Seu estômago ronronava de fome. Mas ele o calava com fé. Se Deus alimentou o lobo, o fará comigo também. Tenho que esperar. Os vizinhos começaram a se preocupar. Alguns lhe ofereceram pão, mas ele os recusou. Não preciso de ajuda humana, dizia com firmeza. Deus tem um plano e se manifestará. Mas os dias passavam e o milagre não chegava. A esperança começou a se misturar com o cansaço e o cansaço com a dúvida. Uma tarde, enquanto o sol caía sobre as montanhas, Samuel sentiu que as forças o abandonavam. Haviam passado 3 dias sem comer. Seu corpo tremia e sua mente começava a se encher de pensamentos confusos. E se me equivoquei? E se Deus não tinha nada preparado para mim? Fechou os olhos e caiu de joelhos. O vento soprava forte, levantando poeira ao redor. Em seu interior, uma voz trêmula sussurrou. Talvez não seja digno do plano de Deus. Talvez seu silêncio, sim, fosse abandono. As lágrimas começaram a cair por suas bochechas. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu medo. Medo real, não a fome, mas a possibilidade de haver interpretado mal o divino. E no meio desse medo, uma dúvida cresceu como sombra. E se o plano nunca existiu? Passou outra noite sem dormir. Seu corpo fraco mal podia se sustentar, mas seu espírito seguia esperando um sinal. Cada ruído, cada ranger do vento, cada destelo no céu lhe parecia uma possível resposta. Mas não chegou nada, nem uma voz, nem um milagre, só silêncio. Então, ao amanhecer do 4º dia, quando o cansaço o havia deixado sem forças para pensar, Samuel decidiu se levantar e caminhar. Sua mente estava vazia, sua fé quebrada. Já não pedia um milagre, só queria entender. Avançou devagar pela trilha do bosque, a mesma onde havia visto o lobo e o leão. O ar era diferente. Esta vez não havia magia nem luz divina, só um murmúrio de folhas e o eco de seus passos. Em seu interior, uma mistura de tristeza e rendição. De repente, entre as sombras do caminho, viu a figura de um ancião sentado sob uma árvore. Tinha o rosto sereno, uma barba branca e um olhar profundo que parecia atravessar a alma. Samuel se deteve sem saber se aproximar. O ancião levantou a vista e sorriu. Filho, pareces cansado, disse com voz suave. Por que caminhas com tanto peso no coração? Samuel o olhou surpreso. Ninguém lhe havia falado com tanta ternura em muito tempo.
Aproximou-se lentamente e, quando estava diante dele, caiu de joelhos. Pai, disse com a voz quebrada, tenho esperado um milagre. Vi um lobo alimentado por um leão e acreditei que Deus estava me dizendo que devia confiar, que ele proveria, mas não ocorreu nada. Tenho esperado, orado, jejuado, e o milagre não chegou. O ancião o observou em silêncio, sem interrompê-lo. Em seus olhos não havia julgamento, só compreensão. Esperou alguns segundos e respondeu. Dizes que viste um leão alimentar um lobo, verdade? Samuel assentiu. Então, talvez Deus sim te mostrou um plano, disse o ancião. Mas tu o entendeste ao contrário. Samuel levantou o olhar confuso. O ancião sorriu com calma. Vem, senta comigo, disse. Quero contar algo que poderia mudar a forma como vês tudo isto. E assim começou a conversa, que lhe revelaria o verdadeiro significado do que havia visto aquele dia. Samuel sentou-se diante do ancião exausto, com os olhos fundos, mas ainda acesos por uma pequena faísca de fé. O sábio o olhou com ternura, como se já conhecesse sua história antes que a contasse. O silêncio entre ambos era profundo, quase sagrado. Filho, disse finalmente o ancião, tens caminhado muito buscando respostas, mas às vezes as respostas estão esperando que deixemos de fugir de nós mesmos. Conta-me, o que viste exatamente no bosque? Samuel respirou fundo e relatou com detalhe a cena. O lobo ferido, o leão poderoso, o pedaço de carne. Falava com paixão, quase com devoção, descrevendo como havia sentido a presença de Deus naquele momento. Ao terminar, baixou o olhar e disse com voz quebrada. Pensei que a mensagem era clara. Se Deus cuidou daquele lobo, também cuidaria de mim. Mas me equivoquei, não entendi seu silêncio. O ancião sorriu com doçura. Não, filho, não te equivocaste ao acreditar em Deus. Te equivocaste em como interpretaste seu ensinamento. Samuel franziu o senho confuso. Como assim? O ancião o olhou fixamente. Deus te mostrou o lobo, mas também te mostrou o leão. Fez uma pausa, deixando que as palavras se assentassem. Tu escolheste ser como o lobo, esperando que tudo chegasse sem te mover. Mas Deus não queria isso. Ele queria que aprendesses do leão. Samuel o olhou em silêncio, sentindo como algo dentro dele se movia. Do leão? Sim, disse o sábio com firmeza, porque o leão é forte, generoso, valente, se levanta cada dia para buscar seu alimento, mas também compartilha o que tem com quem não pode fazê-lo. Deus não te mostrou a passividade do lobo para que a imitasses. Te mostrou a compaixão do leão para que a encarnes. Samuel sentiu um nó na garganta. Então todo este tempo tenho estado entendendo mal a mensagem? Assim é. O ancião assentiu lentamente. Deus tem um plano para ti, mas seu plano não é que esperes, mas que ages. Ele te deu força, razão, amor e propósito. Quando usas tudo isso para ajudar outros, o milagre ocorre, não ao contrário. O ar se tornou mais leve. Samuel olhou ao chão e uma lágrima lhe deslizou pela bochecha. Havia estado esperando que o céu se movesse sem perceber que Deus já lhe havia dado tudo para mover-se ele. Mas por que me deixou passar fome? Perguntou com um fio de voz. O ancião sorriu com ternura. Porque às vezes a fome não chega para castigar, mas para ensinar. Se nunca tivesses necessidade, nunca saberias do que és capaz. O lobo recebeu alimento porque não podia se levantar, mas tu sim podes. Deus não quer te ver arrastar, quer te ver avançar. Samuel guardou silêncio por longo tempo. As palavras do ancião retumbavam em sua mente como sinos sagrados. O sol começava a se filtrar entre as folhas do bosque, iluminando seu rosto. Então queria que eu aprendesse a ser o leão? Perguntou finalmente. O sábio assentiu. Sim, seu plano era te recordar que tens dentro de ti a mesma força com a que ele sustenta o universo. Quando ages desde a fé, quando trabalhas com propósito, quando compartes o que tens, és parte desse plano. Samuel fechou os olhos. Pela primeira vez em muito tempo compreendeu. Compreendeu que a fé não é esperar que tudo se resolva, mas mover-se confiando em que cada passo está guiado por uma mão invisível. O ancião se levantou lentamente e apoiou seu cajado no chão. Volta ao vilarejo, filho. Ajuda quem necessita.
Trabalha com o coração e verás como Deus abre caminhos onde antes só vias muros. Samuel também se pôs de pé. Ainda se sentia fraco, mas uma nova energia o percorria. A energia de quem entendeu seu propósito. Olhou ao ancião e disse: Obrigado, pai. Não sei quem o Senhor é, mas sinto que Deus me o enviou. O sábio sorriu e respondeu com serenidade: Deus nos envia a todos, filho, só que poucos escutam. Samuel baixou a cabeça em sinal de respeito. Quando voltou a levantar a vista, o ancião já não estava. O vento soprava entre as árvores e o bosque parecia diferente, como se uma luz invisível envolvesse tudo. Nesse instante, Samuel compreendeu que não havia perdido o tempo esperando. Havia aprendido o significado do verdadeiro plano: agir com fé, servir com amor e avançar com propósito. Com um novo olhar e o coração aceso, empreendeu o caminho de volta ao vilarejo, e cada passo que dava, sentia-o guiado por uma voz que não precisava de palavras. Não esperes o milagre. Sê o milagre. Enquanto conto esta história, me pergunto: de que lugar do Brasil você está escutando? Adoro ler os comentários e descobrir até onde chegam estas palavras. Saber que, ainda que estejamos longe, compartilhamos o mesmo desejo de fé, esperança e propósito. O caminho de volta ao vilarejo se sentiu diferente. Samuel caminhava com passo lento, mas firme. Cada folha que caía, cada raio de sol que atravessava os galhos, lhe recordava algo que o sábio havia dito: Não esperes o milagre. Seu milagre. Essa frase não deixava de ressoar em sua mente. Antes havia acreditado que a fé era ficar quieto e esperar. Agora entendia que a fé também se move, trabalha, transforma. Que acreditar em Deus não significa se render, mas se levantar com a certeza de que Ele caminha contigo. Quando chegou ao vilarejo, tudo seguia igual. As ruas empoeiradas, os campos ressecados, as pessoas ocupadas em suas rotinas. Mas algo em Samuel havia mudado. Já não via a vida como uma sucessão de castigos, mas como uma oportunidade de serviço. A primeira coisa que fez foi ir visitar sua esposa. Ela seguia doente, mas ao vê-lo entrar com aquela paz no rosto, sorriu. Samuel tomou sua mão e contou tudo o que havia vivido. Falou do bosque, do lobo, do leão e do sábio. Disse que havia compreendido que seu propósito não era esperar que Deus resolvesse sua vida, mas permitir que Deus a guiasse enquanto ele agia com amor. No dia seguinte foi ao campo. O solo seguia duro, rachado, mas pela primeira vez em semanas tomou a pá e começou a trabalhar. Não sabia se conseguiria uma boa colheita, mas o fazia com fé. Com cada golpe na terra, dizia em silêncio: Confio em teu plano, Senhor, mas também farei minha parte. Os dias passaram e algo mudou. Os vizinhos, ao vê-lo trabalhar com tanto empenho, começaram a se aproximar. Alguns ofereceram ajuda, outros lhe presentearam sementes. Samuel não pedia nada, mas seu exemplo inspirava a todos. Sem perceber, havia se convertido naquele leão que um dia viu no bosque. Forte, generoso e disposto a dar mesmo quando não tinha muito. Pouco a pouco, o vilarejo inteiro começou a se transformar. Onde antes havia desânimo, começou a crescer a esperança. As pessoas voltaram a se reunir, a compartilhar o pouco que tinham. E Samuel compreendeu que o plano de Deus nunca foi individual, sempre foi coletivo. Uma tarde, enquanto o sol se escondia atrás das montanhas, Samuel voltou ao mesmo lugar do bosque onde tudo havia começado. O ar era fresco, e o canto dos pássaros enchia o silêncio. Ajoelhou-se no chão, fechou os olhos e sussurrou: Obrigado, Senhor, porque quando acreditei que me havias esquecido, na realidade estavas me ensinando a confiar. Quando pensei que me tiravas tudo, estavas me preparando para dar tudo. E nesse momento, algo dentro dele se liberou. Já não necessitava sinais externos nem milagres visíveis. Sabia que o verdadeiro milagre era seguir acreditando mesmo quando não entendia o caminho. Lembrou do lobo, do leão e do sábio. Cada um representava uma parte da alma humana, a fragilidade, a fortaleza e a sabedoria. Todos habitavam nele, e entendeu que o plano de Deus não era salvá-lo do sofrimento, mas converter seu sofrimento em propósito. Desde esse dia,
Samuel se dedicou a ensinar outros o que havia aprendido. Falava da fé, da ação, da compaixão. Dizia aos jovens do vilarejo: Deus não te deu asas para que esperes o vento. Te as deu para que aprendas a voar. E ainda que os anos passassem e seu corpo se tornasse frágil, seu espírito se manteve firme. Cada vez que alguém enfrentava uma perda ou uma dúvida, Samuel recordava com calma: Não te perguntes por que Deus permite as provas. Pergunta-te para quê. Um dia, ao final de sua vida, enquanto descansava sob o mesmo céu que tantas vezes havia olhado buscando respostas, sentiu uma profunda paz. Sorriu e sussurrou: Agora entendo tudo, Senhor. Teu plano não era que me desses o que pedia, mas que me convertesse em quem devia ser. O vento soprou com suavidade, movendo os galhos do bosque, e uma folha caiu lentamente sobre seu peito. Era como se o próprio céu o abençoasse por haver compreendido o mistério da fé ativa. A história de Samuel se converteu numa lenda entre os habitantes do vilarejo. Alguns a contavam para ensinar as crianças a confiar em Deus, outros para recordar que a esperança não se encontra esperando, mas caminhando. E cada vez que alguém duvidava do plano divino, bastava olhar ao horizonte e recordar as palavras que um velho sábio havia pronunciado sob aquela árvore: Deus tem um plano para ti. Mas esse plano não floresce quando te ficas quieto, floresce quando decides agir com fé. E assim termina a história de Samuel. Mas talvez, no fundo, também seja a sua, porque todos em algum momento nos sentimos como ele, cansados, confusos, olhando ao céu e perguntando por quê. E, no entanto, justamente aí, no meio do silêncio, Deus segue trabalhando. Às vezes acreditamos que sua ausência é abandono, quando na realidade é preparação, que a demora é castigo, quando na verdade é ensinamento, e quando finalmente o entendemos, algo muda para sempre. O plano de Deus nem sempre se revela com milagres visíveis. Às vezes se manifesta numa decisão pequena, num ato de bondade, na força de seguir adiante mais um dia. Ele não promete uma vida sem provas, mas sim a certeza de que nenhuma prova será em vão. Então, se você está atravessando um momento difícil, lembre disto: não está sozinho. Nem tudo o que se rompe está perdido. Talvez o que hoje dói amanhã seja a raiz de seu propósito. Confie, avance, faça a sua parte e deixe que ele faça a dele. Enquanto reflete sobre esta história, adoraria saber qual parte tocou mais seu coração. Deixe nos comentários. Adoro lê-los e descobrir como cada história chega a um lugar distinto da alma. E se sente que esta mensagem te ajudou a ver sua vida de outra maneira, te convido a se inscrever no canal Mente Desperta e compartilhar este vídeo. Nunca sabe a quem pode estar iluminando com só tocar o botão de compartilhar. Nos vemos na próxima história, uma nova oportunidade para recordar que nada ocorre por casualidade e que cada passo, inclusive os mais duros, formam parte do plano perfeito que Deus escreveu para você.